Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Eduardo Andrecta, com o tema Mediunidade Gratuita. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, meus amigos. Olá, irmãos. É um prazer, uma alegria, mais uma vez, estar aqui para juntos refletirmos sobre ensinos de Jesus à luz dessa bendita doutrina espírita. O Allan Kardec, meus irmãos, no livro dos Médiuns, nos esclarece muitas questões acerca dessa temática que é de interesse de todos nós, a mediunidade. Até mesmo porque, lá no item 159 do livro, ele vai nos dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Ele nos diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Ela é inerente ao homem. Raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Olha que interessante, né, meus amigos? Todos nós somos mais ou menos médiuns, porque todos temos a capacidade de perceber, né, num grau maior ou menor, essa influência dos espíritos. Vejamos um exemplo. Todos nós temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, um espírito já numa condição superior, que muito nos ama, que tem a missão de ser o nosso protetor, de nos orientar para o bem, né? Então, esse espírito superior, do mundo superior que ele se encontra, ele nos inspira ao bem, né? Há uma melhor tomada de decisões, há melhores escolhas, e a gente tem essa capacidade de receber, digamos assim, né, na nossa mente, na nossa consciência, esses bons conselhos desse nosso amigo, desse nosso anjo da guarda. Então vejamos, todos temos um mentor, todos estamos aptos a escutar os bons conselhos desse nosso mentor, e, portanto, essa é uma forma, né, de mediunidade, uma mediunidade de inspiração. É um exemplo de acordo com o que o Allan Kardec diz, né? Todos somos mais ou menos médiuns. Mas, continuando, ele vai nos esclarecer. Entretanto, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, todos somos médiuns, mas alguns são mais médiuns, digamos assim, porque tem essa mediunidade de uma forma ostensiva, ou seja, além de captarem os bons conselhos dos seus mentores, dos seus anjos da guarda, algumas pessoas captam informações de forma geral, digamos assim, do mundo espiritual. São esses classificados como médiuns, né? Médiuns ostensivos. E dentro do alcance da ciência da época, porque o Allan Kardec, né, nos trouxe saberes, digamos assim, organizou todos esses saberes que os espíritos superiores nos trouxeram através ali da direção do Allan Kardec, mas ele sempre colocou num formato de acordo com o alcance da ciência da época. Então ele já ali nos antecipou. Isso depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, esses que têm essa mediunidade de uma forma mais ostensiva,
Isso depende de uma diferenciação no organismo dessas pessoas para que elas tenham, digamos assim, essa capacidade, esse sentido extra de perceber, de recolher informações da vida espiritual. Vamos, tentar explorar de uma forma bem simples um pouco mais como que isso se dá. Vejamos, outros sentidos que nós temos, que todos temos, a visão, a audição, de uma forma simples. Como que acontece? Por exemplo, no caso da visão, a luz, ela incide sobre um determinado objeto e o reflexo da incidência da luz ali num determinado objeto, aquelas irradiações, aquelas informações luminosas, o nosso órgão do sentido da visão, que são os olhos, eles têm a capacidade de captar essas informações luminosas, transformar isso em impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos direcionados para a região do cérebro que forma a imagem, ali, a imagem é formada e a gente enxerga, ou seja, a gente enxerga no cérebro. E a audição? É semelhante. Os ouvidos, que são os órgãos do sentido da audição, eles têm a capacidade de recolher, de captar informações, ondas sonoras, transformam essas ondas sonoras em impulsos elétricos, e uma vez que esses impulsos elétricos são encaminhados à região do cérebro que processa a audição, a gente então escuta, a gente ouve, Ou seja, tudo acontece no cérebro. Pois bem, no caso dessas informações do mundo espiritual, existe também um órgão, que tem essa capacidade de coletar, de captar essas informações do mundo espiritual da mesma forma que os olhos captam as informações luminosas, os ouvidos as informações sonoras e outros sentidos. É uma glândula do tamanho de uma ervilha que está bem no centro da nossa cabeça, que é a glândula pineal. Ela tem um formato de uma pinha, o fruto do pinheiro, por isso essa nomenclatura, glândula pineal, ou também epífise, como ela era antigamente chamada. Essa glândula, ela tem várias funções. Há muito tempo ela é conhecida por ter uma função inibidora das funções sexuais, até que o nosso organismo, por exemplo, esteja amadurecido para que essas funções sexuais sejam habilitadas, ativadas por volta ali da adolescência. Essa é uma função antiga, conhecida da glândula pineal. Ela também, hoje em dia, muito conhecida por secretar melatonina, uma substância que tem inúmeras funções, cada vez mais está sendo estudada, coisas sendo descobertas em função da melatonina. Mas sabemos que a melatonina, ela, por exemplo, ela indica para o nosso organismo os ciclos de claro, de escuro, orienta para o nosso corpo quando é a parte clara do dia, quando é a noite, por exemplo, e isso ajuda na questão do sono, entre outras funções. Também a glândula pineal, o André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele vai antecipar muitos conhecimentos sobre essa glândula, que hoje estão sendo cada vez mais estudados, de que, por exemplo, ela é a glândula mestra do sistema endócrino. Olha só, ela tem toda uma ascendência em relação às demais glândulas do sistema endócrino. Quando o André Luiz está visitando o departamento de reencarnações, no mundo espiritual, e aprende mais sobre o nosso corpo físico, ele vai nos descrever que a nossa glândula pineal, ela tem essa ascendência em relação às demais glândulas do sistema endócrino, à maneira do Sol em relação aos planetas do nosso sistema solar.
Olha que interessante, meus irmãos. É como se a gente tivesse um sistema solar dentro de nós. É o nosso sistema endócrino, né? Vejamos quanta perfeição, o universo que existe dentro de cada um de nós para ser descoberto, para ser explorado. Mas a função que mais nos interessa dentro do que a gente está refletindo hoje é o fato dela ter essa capacidade de captar as informações do mundo espiritual para aqueles, digamos assim, que têm essa mediunidade, ou seja, nesses que são médiums ostensivos, ela de alguma maneira ela está ali, né? Formada essa glândula, ela tem assim toda uma caracterização que permite com que ela seja essa antena, esse sexto sentido. E daí então que ela capta informações do mundo espiritual de uma forma simples. E uma vez que essas informações, por exemplo, convertidas em impulsos elétricos, à maneira dos demais sentidos, e essas informações conduzidas à área do cérebro, que forma imagens, a gente tem, por exemplo, a mediunidade da vidência. A glândula pineal capta informações do mundo espiritual, converte em impulsos elétricos. Uma vez que esses impulsos elétricos são conduzidos à área do cérebro responsável pela audição, a gente tem a mediunidade da audiência e assim por diante. De uma forma bem simples, seria esse, digamos assim, o mecanismo. Agora vejamos, dentro de tantos estudos que a gente faz na doutrina espírita, sabemos que o nosso corpo físico, né, ele não é fruto de um acaso. Ele, digamos assim, é previamente planejado, programado na vida espiritual, e muitas vezes a gente participa desse planejamento para a gente encontrar nesse vaso físico, do jeitinho que a gente precisa, os recursos, as possibilidades, muitas vezes as inibições, as limitações, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas necessidades morais. Pois bem, então vejamos, aqueles que reencarnam e que têm essa glândula pineal, com toda essa formação própria, para captar informações do mundo espiritual, nós podemos dizer, né, meus amigos, que isso é uma tarefa que esse espírito tem, né? É uma missão que ele veio aqui realizar. A mediunidade é, portanto, uma missão, né? E que missão é essa? É a missão de instruir os homens ao caminho do bem, de levá-los à fé, né? Pelas mensagens que edificam, que esclarecem, que elevam, que consolam e assim por diante. E é da vontade de Deus, meus amigos, que essas boas instruções, né, que levam os homens ao caminho do bem, à fé, sejam para todos, independente de qualquer questão. E não só, por exemplo, para quem tem condição, de repente, de adquirir. Não. A vontade de Deus é que esses bons conselhos cheguem a todos. Por isso, por exemplo, a mediunidade ela deve ser gratuita, né? E não só para quem eventualmente tivesse condição de adquirir isso. Mas também por um outro motivo que o Allan Kardec nos explica. Porque a mediunidade, ela, sobretudo, só existe graças ao concurso dos espíritos. O papel do médium é o menor, né? As ideias são dos espíritos, provêm dos espíritos. Não são, digamos assim, fruto das pesquisas do médium, do seu trabalho pessoal ou de qualquer outro esforço da parte dele. Ele é apenas um intermediário. Então, né, como que ele iria vender, comercializar algo que não provém dele, né?
não é fruto dos seus trabalhos pessoais, das suas pesquisas, diz o Allan Kardec, né? Mas sim dos espíritos. Então, por esses ambos os motivos, a mediunidade deve ser gratuita. E ela presta um grande benefício para aqueles que são médiuns. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de corrigenda, de desenvolvimento moral para aqueles que são médiuns. Vejamos, um espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem desenvolvido as suas faculdades, entre elas a mediunidade. Então, espíritos superiores têm a mediunidade muito desenvolvida, mas é muito comum espíritos numa condição moral inferior terem mediunidade. E por que isso, né, meus amigos? Justamente porque é uma ferramenta, é uma grande oportunidade para esses que a possuem se melhorarem, se corrigirem, né, moralmente. Vejamos, por exemplo, possibilidades. Quantas vezes, talvez nós já falhamos, muitas existências, prejudicamos outras pessoas. E daí então, que para a gente que está débitos com a lei divina, a gente deveria reencarnar e passar por uma grande prova. Uma experiência muito difícil, às vezes uma doença, uma perda e assim por diante. Mas a espiritualidade, na sua misericórdia, muitas vezes vem e nos oferece a seguinte oportunidade. Olha, ao invés de você passar por essa dor, por essa prova muito difícil, a gente te dá a oportunidade de você ser médium. E através da sua mediunidade, você ajudar outros corações. Você aceita? E nós aceitamos. E assumimos esse compromisso na vida espiritual. Mas, muitas vezes, ao reencarnarmos e nos esquecermos, digamos assim, né? Passar por esse mergulho aqui na matéria em que a gente esquece e a gente só tem a intuição daquilo que a gente, planejou, se programou na vida espiritual, muitas vezes aqui, reencarnados, diante das tentações e das seduções do mundo, a gente pode deixar de exercer aquela missão, aquela tarefa que a gente se comprometeu, né? E isso certamente que, se vier a acontecer, é, posteriormente, motivo de grande sofrimento para nós ao retornarmos à vida espiritual. E para nos alertar sobre isso, o André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos primeiros capítulos desse livro, ele vai trabalhar muito essa questão, né, da mediunidade. E ele conversa com alguns médiuns no mundo espiritual que tiveram toda uma preparação para serem missionários no campo da mediunidade, mas estando aqui reencarnados por um ou outro motivo, né, não desempenharam, digamos assim, essa tarefa que eles haviam assumido, né, da forma que eles haviam se comprometido. E para nos alertar, o André Luiz compartilha conosco essas histórias. Ele conversa, por exemplo, com o médium Joel. O médium Joel, ele havia reencarnado com uma mediunidade muito particular. Ele teria condições, através da sua mediunidade, de lembrar de detalhes do passado, de vidas passadas, de existências passadas. Mas isso era por uma tarefa muito específica que ele iria realizar. O objetivo dele ter essa faculdade era em prol do bem, da caridade, de ajudar outras pessoas. E quando a sua mediunidade aflora, jovem, ele começa bem, mas com o tempo ele acaba desviando o uso da sua mediunidade para um campo da curiosidade doentia, e ele começa então a investigar sobre o passado dele, sobre o passado de outras pessoas conhecidas dele,
que também estavam reencarnadas, e ele vem a desencarnar, utilizando a sua mediunidade só para esse campo, digamos assim, da curiosidade doentia. Ele volta ao mundo espiritual como que alienado, viciado nesse mau uso da sua mediunidade, e ele então, né, tem toda uma situação de desequilíbrio e de sofrimento por não ter usado a sua mediunidade em benefício do próximo, para o campo da caridade, para o campo do bem, e apenas para esse lado da curiosidade doentia, da vaidade. E aqui, um primeiro alerta que o André Luiz compartilha conosco. Outro médium que o André Luiz conversa é o médium Acelino. O Acelino também vem assim com várias potencialidades mediúnicas. A psicografia, a audiência, a vidência. E jovem, a sua mediunidade aflora, ele também inicia bem, mas ele tem muitas dificuldades no campo material, no campo social. E em certo momento, ele considera que não seria inadequado ele, digamos assim, obter vantagens financeiras pelo uso da sua mediunidade. E ele acaba então se tornando como que um consultor de pessoas, principalmente pessoas que têm uma boa condição, que o procuram para saber sobre a sorte nos negócios, em outras áreas da vida. E ele então deixa de usar a sua mediunidade para um campo da caridade, do bem, e acaba comercializando a sua mediunidade, que deve ser gratuita, como a gente já refletiu anteriormente. E então chega um momento que ele desencarna. E quando ele volta para a vida espiritual, quem que ele vai encontrar lá, o aguardando? Muitos desses seus clientes que o haviam antecipado e que ele havia assim, né, como que viciado nesse campo das consultas. E lá eles o aguardam para continuar, né, perguntando para ele onde investir, que sorte que deu ali determinado negócio, como que se desdobrou determinado assunto. E ele se vê então algemado a esses corações que ele mesmo influenciou e acabou como que viciando, e isso é motivo, né, de sofrimento para ele e de desequilíbrio. Daí um outro alerta que o André Luiz compartilha conosco, né? A mediunidade não deve ser um meio para a gente, digamos assim, progredir financeiramente, para a gente usar da mediunidade, para a gente prosperar financeiramente. Ela deve ser gratuita, né? E ainda, outro médium que o André Luiz conversa é o Otávio. Esse já é um caso muito conhecido, porque foi levado ao filme, Nosso Lar 2, que é baseado principalmente no livro Os Mensageiros. E então o André Luiz nos narra a história do Otávio. O Otávio ele se preparou por 30 anos no mundo espiritual para reencarnar com a tarefa mediúnica. E durante toda essa preparação, 6 benfeitores o ajudaram muito. Ele iria reencarnar, não estava no planejamento da sua reencarnação o casamento, ele, digamos assim, ter um matrimônio, porém, aqueles 6 benfeitores que muito o haviam ajudado, seriam seus irmãos menores, mais novos, e que ele iria cuidar desses irmãos, né? Ele teria, assim, uma vida no início muito difícil, mas essa dificuldade era justamente a sua proteção. A luta no dia a dia do ganha-pão seria para ele como que um escudo, iria blindar ele de tantas tentações, de tantas seduções do mundo, principalmente ele que tinha assim muitas fragilidades, vícios de outras existências. Então, essa luta para sustentar esses irmãos menores, né, era exatamente a proteção para ele. Mas posteriormente, com o passar do tempo e ele demonstrando o seu esforço e a sua resignação,
no campo moral, a ajuda iria chegar e a situação iria melhorar. Porém, ele reencarnado, quando chegou esse momento em que ele se viu ali na obrigação de cuidar desses irmãos, ele como que se revolta, ele não aceita essa situação e ele busca, digamos assim, né, as paixões, que está muito ainda latente no seu espírito. Ele abandona esses seus irmãos, abandona a mediunidade, acaba engravidando uma mulher de uma condição espiritual bem inferior à dele, acaba tendo como filho também um espírito ligado a essa mulher que também era de uma condição espiritual bem inferior. Ele acaba se viciando em várias questões, desencarna antes do tempo, e ele diz ao André Luiz que quando ele esteve na vida física, ele procurou atender todos os desejos dele, menos os desejos que Deus tinha na vida dele para com ele. E aí cabe uma reflexão para todos nós, né, meus irmãos? Será que nós estamos preocupados só em atender os nossos desejos, ou nós também estamos preocupados em atender os desejos de Deus, digamos assim, para conosco, a vontade de Deus para com as nossas vidas? Por isso, meus irmãos, né, aqui a gente vê uma outra característica de uma vida com essa missão da mediunidade. Sempre são existências acompanhadas de sacrifícios. Por isso, o Euríclides Formiga, né, através da mediunidade do Carlos Bacelli, vai nos trazer uma seguinte mensagem chamada Recado aos Médiuns. No médium, quanto mais luta, mais trabalho e provação. Quanto maior a peleja, bem menor a obsessão. O médium que nada sofre, no testemunho da fé, em verdade nunca sabe se está deitado ou de pé. Médium que não se depara com percalços na jornada, guarda consigo a certeza de que segue a trilha errada. De 1000 médiuns que caírem em chão escorregadio, se um cai por ser criticado, o resto é por elogio. Junto a um médium qualquer, seja o espírito que for, se tudo lhe facilita, é espírito obsessor. Quanto mais o prego apanha, mais se firma na madeira. Quanto mais apanha o médium, mais firmeza a vida inteira. Para nossa reflexão, né, meus irmãos? Então, vejamos, através desses relatos, André Luiz vem nos advertir. É uma vida sempre de sacrifícios, né? A mediunidade, né, não deve ser um meio de subir na vida financeiramente, não deve ser utilizada para isso. Como vimos com Kardec, ela deve ser gratuita, né? Não deve ser motivo de vaidade ou de curiosidade doentia. Esses os alertas que o André Luiz nos traz. Mas antes de conversar com esses 3 médiuns, o André Luiz ele participou de uma palestra em que um mentor de uma esfera superior vem ali orientar espíritos que vão reencarnar e vão ser médiuns. E o André Luiz nos traz essa palestra. Em certo momento desse discurso, esse mentor vai dizer: não serão admitidos para a tarefa da mediunidade os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Olha que coisa, meus amigos. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Mas não só os médiuns têm uma cruz. Todos nós, na condição evolutiva que a gente se encontra, a gente tem alguma cruz na vida que a gente veio carregar.
e que a gente está preparado para isso. Você já descobriu qual é a sua? Porque todos a temos. Mais adiante nessa palestra, esse mentor vai dizer: ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Olha só, meus amigos. Não existe, digamos assim, anjos sem cicatrizes. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então a gente refletiu. Todos temos uma cruz. Mas além da gente descobrir qual é a nossa, será que a gente já vê ela como uma amiga? Como uma ferramenta que nos ajuda a progredir, a crescer, né? Que serve para a gente se melhorar espiritualmente, que é o motivo principal da nossa existência? Será que a gente, além de descobrir a nossa cruz, a gente já aprendeu a amá-la? E, por fim, né, meus irmãos, falando sobre mediunidade, a mediunidade mais importante e que está ao alcance de todos nós é a mediunidade do amar, do compreender e do servir. Essa é a mediunidade que o mundo mais precisa e que está ao alcance de cada um de nós, como uma última história real que nos dá um grande exemplo disso, de que todos nós podemos fazer algo mais. Uma criança de seus 6 anos de idade, chamada Billy, ela tinha leucemia. Ela era um doente já num estado terminal. Vivia na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. A sua mãe, mesmo sabendo que o seu filho, Billy, tinha poucos dias de vida, gostaria que ele crescesse, realizasse os seus sonhos, como qualquer pessoa. E, em certa ocasião, lhe perguntou: Billy, o que você gostaria de ser quando crescesse? E então ele respondeu: mamãe, eu gostaria de ser bombeiro. Então ela disse: vamos ver se é possível realizar o seu sonho. Ela então procurou o corpo de bombeiros mais próximo, ali do hospital que ele estava internado, e conversando com um capitão, que era um homem de bom coração, chamado Bob, explicou a situação do seu filho e pediu para ele, se não era possível, que Billy desse uma volta no quarteirão do hospital, num carro do corpo de bombeiros. E então ele disse: nós podemos fazer isso e mais. Nos passe as medidas dele, que nós vamos confeccionar um uniforme igualzinho o nosso para ele, com chapéu, botas, e num determinado dia, planejado ali entre ambos, ele disse que buscaria o Billy bem cedinho, logo de manhã, e ele iria passar o dia inteiro com os bombeiros e atender os chamados, e isso se deu. Naquele dia combinado, o capitão buscou o Billy. Naquele dia teve 3 chamados, 3 ocorrências. Ele participou, das 3, andou em diferentes carros da corporação, almoçou com todos os bombeiros. No fim do dia, ele estava irradiante de alegria. Aquilo lhe fez tão bem que ele acabou vivendo por mais 3 meses do tempo que os médicos haviam dito que ele teria de vida. Mas chegou um dia que os seus sinais vitais começaram a fraquejar, a enfermeira entendeu que ele estava partindo, ligou para sua família, mas lembrou do quanto ele havia sido feliz naquela ocasião, junto dos bombeiros, e ligou para o corpo de bombeiros e pediu para aquele capitão, se não era possível, que algum bombeiro fosse ali ficar junto da família nos instantes finais do Billy, no quarto que ele se encontrava. E aquele capitão disse: nós podemos fazer isso e mais.
deixem a janela do quarto do Billy aberta. Vocês escutarão os barulhos dos nossos carros, da corporação, dos bombeiros. Mas informem no hospital, para ninguém se alardar, que não se trata de nenhum perigo. Nada está acontecendo. Nós apenas estamos indo visitar mais uma vez um dos nossos mais íntegros bombeiros. E então, passados alguns minutos, aqueles bombeiros começaram a adentrar a janela do quarto do Billy e um a um, conforme adentrava, ia ao seu encontro, o abraçava, dizia o quanto ele era especial, o quanto o amava. E quando o último bombeiro, ali abraçou e conversou com o Billy, ele então perguntou para o capitão: capitão, eu sou mesmo um bombeiro? E o capitão disse-lhe: Billy, você não é só um bombeiro, como você é um dos nossos melhores. E ali, naquele momento, ele fechou os olhos pela última vez. A maneira desse capitão, nós também, meus amigos, podemos fazer mais. Será que nesse momento, no nosso lar, no nosso trabalho, no meio social que a gente convive, não tem alguém esperando um sorriso diferente nosso, um gesto, um abraço, uma conversa, melhor nossa? Nós também podemos fazer mais. Não nos esqueçamos, meus irmãos. A maior mediunidade é o do amar, do compreender e do servir. E a doutrina espírita nos explica: a grande felicidade que a gente pode obter nessa vida é o exercício do bem, é fazer a felicidade do outro. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.